sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Pesquisas recentes de intenção de voto indicam que a eleição para governador pode ser definida ainda no primeiro turno em 3 unidades da federação. De acordo com o IPEC e Datafolha, a lista inclui 10 candidatos à reeleição. Outros 6 governadores em exercício lideram a disputa nos estados, mas os números indicam que eles ainda terão o segundo turno pela frente. Se confirmado o cenário atual das pesquisas, o total de reeleições seria mais do que o dobro de 2018, quando apenas 7 nomes foram reconduzidos ao cargo. Seja com a vitória de candidatos à reeleição ou com o triunfo de novos nomes, as eleições estaduais têm o potencial de influenciar a disputa presidencial. Segundo o levantamento da CNN, o ex-presidente Lula definiu palanques em 25 estados e no Distrito Federal, até agora. E quando o assunto é palanque próprio, Lula lidera com 13 candidaturas, sendo 4 em estados que o partido já governa. O MDB de Tebet é o segundo partido que mais dá apoio ao PT pelo país. Vamos ao mapa do presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, o atual presidente firmou palanques em 24 estados e também no Distrito Federal. Em termos de palanque próprio, Bolsonaro empata com Ciro, cada um terá 12 candidaturas. Além desses palanques do PL, o presidente é o que tem maior variedade de partidos apoiando nos estados, totaliza 9. Vamos ao próximo mapa agora com Ciro Gomes, que encontra dificuldades em firmar alianças regionais. O pedetista tem palanques em 13 estados e no Distrito Federal, ficando atrás de Lula e Bolsonaro. O ex-ministro terá 12 palanques próprios e a estratégia é uma forma de minimizar a dificuldade para compor as coligações, né? Simone Tebet agora, no próximo mapa, tem sofrido com a adesão de candidatos do MDB a Bolsonaro e a Lula. 8 estados e o Distrito Federal oferecem palanques à senadora. Tebet terá apenas 3 nomes da própria legenda trabalhando por sua eleição, ficando atrás de Lula, Bolsonaro e também de Ciro Gomes. A senadora terá mais palanques no PSDB do que no próprio partido, o MDB. Os 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, podem ser decisivos para os 2 candidatos que lideram as pesquisas: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Em julho, por exemplo, havia, fora da margem de erro, uma vantagem do ex-presidente Lula. Isso foi afunilando, chegou em agosto já empate técnico e agora, de novo, a gente em empate técnico aqui na região sudeste, que estão as 3 maiores concentrações de eleitores do país, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso particular para o PT, porque foi aqui que o PT teve uma derrota bastante grande nas eleições de 2018 com o Fernando Haddad. O ex-presidente Lula consegue recuperar uma parte desse eleitorado, mas já perdeu boa parte do eleitorado que havia recuperado de acordo com as pesquisas de intenção de voto, sobretudo na Baixada Fluminense e no interior do estado, muito fruto ali da participação do Cláudio Castro na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Para tentar virar esse jogo, o PT prevê, antes do primeiro turno, mais uma vinda do Lula ao Rio de Janeiro, mas aí o Lula um pouco desconectado da disputa estadual. Por quê? Quem está organizando essa vinda do Lula aqui para o Rio para o dia 25 de setembro é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eduardo Paes é do PSD, partido que indicou o vice da candidatura do PDT. O PDT tem o Rodrigo Neves e o Ciro Gomes, né, candidato à presidência. Então, por isso, o PT já disse que não quer ter nenhum candidato a governador no Rio nesse ato do dia 25. Lembrando, o PT apoia no Rio o candidato Marcelo Freixo. Mas o que as eleições estaduais dizem sobre a realidade específica deles próprios? E em que medida são um retrato do cenário nacional? Sobre essas e outras questões, conversamos agora com o analista de política da CNN, Yuri Pita. Sempre um prazer te ter aqui no Item Mais. Yuri, bem-vindo. Yuri, onde o cenário nacional de polarização entre Lula e Bolsonaro fica mais evidente nas disputas estaduais? Carol, aqui é inevitável a gente falar de São Paulo e Rio de Janeiro, 2 dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Por um lado, em São Paulo, Fernando Haddad tem conseguido segurar o seu favoritismo e um feito inédito para o PT de ter começado à frente nas pesquisas de intenção de voto, e o bolsonarismo conseguindo levar um neófito, um estreante nas urnas, como o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, neste momento para o segundo turno. E aí, a dificuldade que o governador Rodrigo Garcia do PSD
PSDB tem enfrentado, podendo uma situação inédita em 28 anos, desde 1994, na verdade, que o PSDB deixaria de estar no segundo turno ou de vencer em primeiro turno as eleições para o Palácio dos Bandeirantes. Muito disso é fruto dessa polarização e do desgaste que a administração João Dória, embora tendo uma avaliação razoavelmente positiva, e essa continuidade, Rodrigo Garcia também tem conseguido manter uma avaliação favorável, mas isso não se revertendo em votos para o governador de São Paulo, e isso até pelas questões políticas de muitos prefeitos no interior de São Paulo já tomando um caminho entre Tarcísio ou Haddad, com algum favoritismo para Tarcísio, apesar da estrutura do governo do estado de São Paulo apostar muito nesse apoio dos prefeitos, e na Grande São Paulo uma maior dificuldade para o governador e também um reforço da polarização entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, na esteira da polarização entre Lula e Bolsonaro. E no caso do Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo, e onde o PT vinha bem até 2014 e depois, 2018, Bolsonaro conseguiu se consolidar como a principal força nacional e parece estar mantendo isso, ajudando o atual governador Cláudio Castro, que tem uma avaliação também positiva da sua gestão, depois de um estado em que muitos governadores tiveram problemas, inclusive o governador eleito em 2018, que foi cassado, Wilson Witzel, e a dificuldade de Marcelo Freixo do PSB com apoio de Lula de furar a sua bolha, que o pessoal brinca com o estereótipo de ser a bolha do Leblon da Zona Sul, intelectualizada, que apoia Freixo, mas Cláudio Castro conseguindo um avanço importante, principalmente por regiões como Baixada Fluminense, interior do estado e mesmo algumas regiões da capital do Rio de Janeiro. E onde essa lógica não surtiu efeitos e aqueles candidatos apoiados por Lula ou Bolsonaro não figuram entre os primeiros colocados nas pesquisas? Carol, acho que tem 2 estados que são muito exemplares disso, que é Minas e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, tendo sido eleito governador em 2018, tentou um plano presidencial que se frustrou, mas está como favorito, ou pelo menos tem liderado as pesquisas para o Palácio Piratini. E diante dessa eventual nova eleição, se não reeleição, mas uma nova eleição, dado que ele não está mais no cargo, como ele se colocaria na disputa nacional daqui a 4 anos. No caso de Minas Gerais, como a gente tem falado, o Romeu Zema está bem cotado e conseguiu fugir dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, manteve uma distância razoável do bolsonarismo, embora seja muito crítico ao petismo. Da mesma forma, Eduardo Leite também tem críticas tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo, fez agenda com Simone Tebet em seu estado, se escora no fato de ter a candidata do MDB apoiada por seu partido PSDB. Esses 2 estados talvez sejam os mais exemplares dessa não polarização, dado que no Nordeste ela fica muito evidente pela força que Lula tem no Nordeste, em estados que Bolsonaro foi muito bem em 2018 e ainda tem boa aceitação, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e alguns outros estados da região norte. Isso tem ficado evidente ali que existe esse colamento. Talvez a grande questão, no fundo, dessa eleição nos estados é que o presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de ser presidente, estar com um partido mais estruturado, como é o caso do PL, consegue ter palanques estaduais mais bem organizados e isso ajuda o presidente na sua campanha à reeleição. Enquanto o PT tem uma estrutura bastante capilarizada no país, em diversos estados, tem força, tem conseguido recuperar eleitorado que havia sido perdido em 2018. O caso de São Paulo talvez seja muito eloquente, ainda que Lula fique atrás de Bolsonaro, mas só o fato de conseguir se aproximar do presidente depois de Haddad ter levado uma vantagem bem grande de Bolsonaro em 2018, isso ajuda e explica, em parte, por que a polarização nacional está tão acirrada. Yuri, é interessante observar que estamos diante de uma eleição histórica. Nessa corrida ao Palácio do Planalto, temos um presidente candidato à reeleição e um ex-presidente, portanto, figuras já conhecidas. Quando a gente olha para o cenário estadual, temos 13 candidatos que podem ser eleitos já no primeiro turno. Dentre esses candidatos, 10 buscam a reeleição. E se confirmado esse cenário atual das pesquisas, o total de reeleições nas disputas estaduais seria mais do que o dobro de 2018. É uma clara sinalização de que aquele espírito de rejeição à política, a nomes tradicionais da política, que tomou conta de 2018, não encontrou terreno agora em 2022?
Carol, acho que tem dois aspectos que a gente tem que avaliar nessa questão. Um deles é que muitos desses candidatos à reeleição que são favoritos são os que foram eleitos na onda da nova política e ou aprenderam a fazer política e conseguiram ampliar o seu arco de alianças. Talvez o exemplo mais eloquente disso seja o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, pela complexidade do estado, tamanho e importância do estado, mas mesmo em outros estados de menor porte, como por exemplo Santa Catarina, com o governador Carlos Moisés, apesar dos problemas políticos que enfrentou, de ter sofrido um processo de impeachment que depois conseguiu se reverter, de ter ficado um tempo afastado do cargo, mas também tem possibilidade de reeleição. Ou mesmo de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, associado em parte ao presidente Jair Bolsonaro, por estar com o mesmo partido e com o candidato do partido PL, o senador Romário, candidato à reeleição e favorito, tem conseguido também expressar algum favoritismo. O outro aspecto que é importante lembrar é que, durante o período de pandemia, houve uma boa mexida nas questões fiscais dos estados, principalmente de estados que tinham mais dificuldades, como Minas, que ficou sem pagar a dívida com o governo da União por força de liminar, o caso do Rio de Janeiro, que durante a pandemia também conseguiu não ter esse recurso a menos, esse dispêndio dos cofres públicos e conseguiu depois acertar um acordo com o governo federal. E vale a gente lembrar também até a situação do Rio Grande do Sul, em que, embora o ex-governador Eduardo Leite não seja mais governador, mas tende a ser novamente eleito, ou pelo menos é favorito neste momento nas pesquisas, também teve uma situação fiscal um pouco mais confortável, conseguiu organizar a casa também pelas questões fiscais. E vale a gente lembrar que no Nordeste há também uma tendência de continuidade em alguns estados, como Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, mesmo o caso do Maranhão, com o vice-governador de Flávio Dino, Carlos Brandão, sendo favorito à reeleição. E a grande e outro, para a gente concluir com o Nordeste, essa questão na Bahia, se a Semineto quebra a hegemonia de 4 mandatos consecutivos do PT, ou se a força de Lula e de uma boa gestão, da gestão bem avaliada de Rui Costa e Jacques Wagner, Rui Costa, o atual governador, se isso vai impulsionar o candidato Jerônimo Rodrigues. Yuri, para a gente encerrar, aquela sua visão de analista político, que vai até com uma orientação para a gente aqui que gosta de acompanhar as disputas estaduais. Quais são aqueles estados que as atenções se concentram nesse momento? Quais são aqueles que você destaca em que a disputa está mais acirrada, que ali tem um contexto político que a gente tem que estar ligado? Carol, além de falar dos estados óbvios, os principais e maiores colégios eleitorais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que a gente vai detalhando ao longo do programa, vale a pena a gente olhar para os estados dos candidatos a presidente da República. Começando por Mato Grosso do Sul, que de uma forma inédita tem 2 candidatas mulheres do estado à presidência, Simone Tebet e Soraya Tronic, ambas senadoras. E curioso como, neste momento, o MDB de Simone Tebet com o ex-governador André Puccinelli tem algum favoritismo, mas empurrado ali e colado ao bolsonarismo, o ex-secretário Eduardo Riedel pode surpreender pelo PSDB, mas associado ao bolsonarismo. A grande questão, outro estado que é fundamental ficarmos de olho, porque pode significar uma quebra de um grupo político importante, quer dizer, o grupo político já rachou, o grupo político que unia Ciro Gomes e o PT no Ceará já está dividido, e quem vai sair fortalecido dessa divisão? Se vai ser o PDT de Ciro Gomes, que tem Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ou o PT do ex-governador Camilo Santana, favoritíssimo a ser eleito senador, e com isso conseguindo empurrar junto com Lula a candidatura do deputado estadual Eumano de Freitas, que parece estar em condições de chegar ao segundo turno contra o atual favorito, o deputado Capitão Wagner, que tem uma proximidade com o bolsonarismo, mas como Lula é favoritíssimo no estado do Ceará e Bolsonaro está em segundo lugar, ele próprio, o Capitão Wagner, dosa essa proximidade com o bolsonarismo. Acho que é interessante a gente ficar de olho também em Pernambuco, que é a joia da coroa do PSB, e há um risco enorme de que o PSB perca o seu principal estado, o estado que governou com Miguel Arraes, com Eduardo Campos, e terminando o segundo mandato de Paulo Câmara com muito desgaste, o deputado Danilo Cabral não conseguindo superar esse desgaste, essa fadiga de material do PSB no estado. E acho que esses são os principais
para a gente ficar de olho. E no caso de Minas Gerais, para a gente fortalecer, em se confirmando o favoritismo do governador Romeu Zema e ele sendo reeleito eventualmente em primeiro turno, ele se torna um dos governadores mais importantes do próximo ciclo eleitoral e certamente isso fará dele um alvo além do Estado, passará a ser cotado como um potencial nome para a disputa presidencial de 2026. Yuri, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais. Ritmo de eleições, portanto, eu conto com a tua presença em breve, hein? Obrigada, Yuri. Um beijo. O mapa das regiões brasileiras desenhado pelas pesquisas eleitorais indica vantagem para Jair Bolsonaro no Sul e uma liderança expressiva de Lula no Nordeste. Nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, a disputa é mais acirrada. Ao mesmo tempo, um dos principais objetivos dos dois candidatos que lideram a corrida presidencial é reduzir a rejeição acima de 30%, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Metade do eleitorado brasileiro, 50%, diz não votar no presidente Bolsonaro de jeito nenhum. E 35% rejeitam o ex-presidente Lula. Pois é, a gente tem visto aí os números nas pesquisas mostrando essa cristalização da intenção de voto entre os eleitores de Bolsonaro de um lado e os eleitores do Lula de outro, né? E nessa estratégia agora, tanto nessa reta final do primeiro turno, né? Lula tentando definir, resolver logo a fatura no primeiro turno e Bolsonaro forçando aí a realização de um segundo turno, que é tudo o que ele deseja, a gente tende a observar a exploração por parte de ambos os candidatos que lideram a campanha, exacerbando esses sentimentos de rejeição do eleitor. Mas como tem sido a presença ou ausência de Lula e Bolsonaro nas campanhas estaduais? Até que ponto o debate público de temas nacionais e os níveis de rejeição aos principais candidatos à presidência interferem na disputa nos estados? É sobre isso que conversamos agora com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês. Rafael, começo aqui com uma pergunta bem geral para a gente entender um pouco essa dinâmica das eleições estaduais em paralelo às eleições presidenciais. Vamos fazer um pouco uma interseção disso? Em que medida que o cenário nacional impacta as disputas estaduais? Essa talvez é uma marca relevante da competição eleitoral no Brasil, né? A existência da corrida presidencial em paralelo a eleições nos estados com características bastante diferentes, né? O que, desde já coloca um desafio para essas candidaturas logo na saída. Então, dificilmente candidatos conseguem aparecer de forma competitiva sem construir o que a gente costumou chamar dos palanques estaduais, ou seja, candidaturas que, entre aspas, representem esse projeto político presidencial nos estados, né? Isso porque o Brasil é um país muito amplo, populoso, a campanha tem um tempo razoavelmente limitado, então não é fácil para esses candidatos a presidentes estarem mobilizando a sua candidatura em cada estado e, posteriormente, a partir dessa lógica estadual, descendo até o nível municipal. Então, acho que o primeiro efeito diz respeito às estratégias, né? Um outro ponto importante também para essa discussão é que, em boa medida, esse candidato a presidente ele precisa convencer aos seus partidários nos estados que a sua candidatura é competitiva. Não é por um acaso que às vezes a gente vê membros do mesmo partido apoiando um candidato de um partido diferente, de uma legenda diferente, porque, na verdade, ele está se preocupado com a lógica estadual. Então, é essa lógica, né, essa dupla relação que acaba afetando, gerando um xadrez eleitoral bastante interessante. Alguns estados, a relação com a campanha nacional é mais clara, sobretudo os grandes estados que os partidos, de fato, esforçam em estar presente nessas disputas. Em alguns outros casos, a lógica local também é importante para a gente explicar a cena estadual. Seja como for, elas conversam e, do ponto de vista do eleitorado, ele tenta se manifestar, enfim, tenta separar o que a elite política tende a juntar. O eleitor quer olhar para cada eleição de forma diferente, né? A eleição para presidente, ele avalia o que ele está achando do governo nacional e a eleição
Para governador, a mesma coisa. Ele premia ou pune o governador ou seu partido por meio do voto. Vou explorar então a questão de alguns estados que repetem esse cenário de polarização nacional. Trago aqui o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Há uma tendência de repetição dessa polarização. Temos aí, entre os líderes das pesquisas, os candidatos que têm o apoio do atual presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, e também do ex-presidente, candidato do PT, Lula. O fato de estarmos falando do maior colégio eleitoral, São Paulo, e o terceiro maior colégio eleitoral do país, Rio de Janeiro, traz um peso maior para essa discussão? Não há dúvida, especialmente porque quando a gente olha as pesquisas para presidente, a definição se vai ter primeiro ou segundo turno depende de pequenos movimentos, né? Cada voto, nesse momento, vai valer muito. Mesmo que as variações encontradas nas pesquisas sejam pequenas, isso não significa que elas não sejam importantes, né? E aumenta a chance de um candidato ter uma variação positiva nacionalmente quando ele desempenha bem em colégios eleitorais importantes. Portanto, São Paulo e Rio são certamente estados relevantes para a gente acompanhar essa corrida presidencial. No caso particular de São Paulo, essa polarização ela é histórica, né? Em boa medida. Aquele mundo em que PT e PSDB davam as cartas na política nacional, o PT representando a esquerda, o PSDB representando a direita, esse recorte, ele nasceu aqui no estado. Essa rivalidade é uma rivalidade muito paulista, né? Porque os partidos se desenvolveram fundamentalmente aqui em São Paulo, tanto o PT quanto o PSDB, e reproduziram essa lógica no plano nacional. Então, quando a gente pegava, por exemplo, o desempenho de um candidato do PT ou do PSDB a presidente e a governador, a gente via uma associação muito forte entre essas votações. E isso, de alguma maneira, se manteve para 2022, agora com uma mudança de quem representa a direita, né? O bolsonarismo tomou o protagonismo desse campo. Curiosamente, se a gente compara 22 com as eleições anteriores no estado, essa relação entre a disputa estadual e a nacional, ela é um pouco menos forte. E eu digo isso porque a direita mudou. Então, a direita, embora o protagonismo é do bolsonarismo, ela não significa que ela é só bolsonarista. Então, a gente tem, por exemplo, a candidatura do governador Rodrigo Garcia, que se coloca ou tenta se colocar para além dessa disputa nacional. Isso só para dar um pouco dessa diferença em relação a anos anteriores. No Rio, ao contrário. No Rio, o movimento de nacionalização ficou mais forte. Isso porque o Rio de Janeiro é a base natural do presidente Bolsonaro. Ele nasceu para a política no estado e, portanto, quando ele é candidato, o Rio também ganha outros contornos. Ainda que essa nacionalização não seja uma repetição dos mesmos partidos, né? Quem representa a candidatura Lula, por exemplo, é o Marcelo Freixo, né? Que não é do PT, mas que de alguma maneira faz esse mesmo papel. E isso é muito salutar, porque o sistema partidário no Rio de Janeiro costuma ser muito volátil, né? Se a gente olha as lideranças, quase todas elas já passaram por vários partidos, né? Um estado, então, muito fluido, mas que por conta dessa particularidade do Bolsonaro ser o candidato à reeleição, também se aproxima do debate nacional. Rafael, trago agora um raciocínio inverso, algo que você já abordou, mas que acredito que seja importante aprofundarmos. Os estados que fogem a essa polarização. Cito aqui os exemplos do Rio Grande do Sul, Bahia. Rio Grande do Sul, quem lidera as pesquisas é Eduardo Leite, e na Bahia temos o ACM Neto. Por que esses estados conseguem escapar dessa polarização nacional? Quais são as vantagens e desvantagens disso? Essa dissociação, ela reflete particularidades locais, né? De como os candidatos conseguiram construir suas bases de apoio, aqueles palanques eleitorais que a gente conversava, eles, de alguma maneira, eles sofrem as consequências da lógica local. Em alguns momentos, por exemplo, uma coalizão que sustenta uma candidatura presidencial, em algum estado ela pode se dividir. E aí não tem aquele cenário do duplo palanque, né? Ou ao contrário, um candidato competitivo num estado não tem interesse de se posicionar em relação à disputa mais nacional. Tal como, por exemplo, a Bahia, o ACM Neto é visto como um nome que tenta explorar
a sua popularidade, fruta dos seus tempos de prefeito de Salvador, mas sem, contudo, gerar desgaste com a esquerda e com o PT, que é muito forte. Os números, por exemplo, do ex-presidente Lula são muito robustos no Estado. Então, não faz sentido para ele se alinhar a essa disputa nacional. Então, tem muito a ver, às vezes, com essa particularidade, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um partido de um possível presidenciável que pensou em sair candidato a presidente, o Eduardo Leite, e isso também gerou uma dificuldade de amarrar com o bolsonarismo. Então, a direita lá tem várias facetas. Mesmo a esquerda foi difícil de se aglutinar. Quanto mais candidato tem no plano local, mais difícil é de nacionalizar uma disputa, que, curiosamente, ela pode ganhar um pouco algum outro contorno se a campanha vai para primeiro ou segundo turno. Então, sempre tem um risco para as candidaturas presidenciais, quando há segundo turno, tem alguma mudança que pode alterar quem é o palanque de quem. Por exemplo, em Minas Gerais, eventualmente a gente vai ter o governador reeleito, o Zema, que por hora também não se alinhou, mas uma vez eleito, pode trazer uma novidade e dar palanque para um ou outro candidato a presidente, coisa que não tinha feito em primeiro turno. Isso só para citar alguns exemplos, mas a gente pode extrapolar isso para outros estados também. Então, o segundo turno, ele pode sim trazer alguma alteração nesses palanques que os candidatos constroem e, diante de uma eleição presidencial muito apertada, eventualmente pode ser o fiel da balança, numa disputa que deve chegar em segundo turno e com realmente muito competitivo. Daí eu te pergunto, Rafael, governador eleito em primeiro turno é um cabo eleitoral eficaz? Os palanques estaduais dão mais força à campanha presidencial quando há um governador eleito em primeiro turno? Ao menos facilita, né? Se você tem um representante que é governador, acabou de ser eleito, né? E isso dá força política, dá prestígio, dá visibilidade. E esse nome estaria disposto a organizar, ajudar a organizar uma campanha nacional em um estado, dá oportunidade para que essa campanha colha dividendos eleitorais fruto de uma maior organização. Agora, a gente também não pode ter em mente, né, exclusivamente uma ideia de que esses governadores ou os políticos, entre aspas, que eles são donos desses votos, né? O eleitor é razoavelmente independente. Então, não é muito incomum a gente ter, por exemplo, um cenário em que o PT, por exemplo, com Lula vai muito bem, né, e no plano local nem lança candidato eventualmente ou não consegue chegar no segundo turno. Então, o eleitor não tem dono. Né? Imaginar que com um simples aceno de um governador ele vai necessariamente seguir essa indicação, me parece superestimar o que realmente está em jogo numa eleição presidencial, que é a maneira como o eleitorado enxerga o desempenho do governo. Governos que vão bem tendem a fazer reeleição. Governos que não têm uma boa administração, esses têm maior dificuldade de permanecer no poder, independente do posicionamento das lideranças locais. Rafael, para a gente encerrar, sabemos das diferenças regionais do nosso país, diferenças estaduais, mas a gente pode falar em alguma lógica que norteia tudo isso? Quando, por exemplo, olhamos para estados como a Bahia, onde o ex-presidente Lula lidera com uma ampla vantagem com relação ao segundo colocado, ao mesmo tempo em que olhamos, por exemplo, para estados como Mato Grosso, onde o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, é quem lidera também com vantagem. Há uma lógica do ponto de vista estadual ou regional? Olhando para as eleições presidenciais mais recentes, elas ganharam um recorte geográfico, né? Alguma variação importante nos desempenhos dos candidatos entre as regiões. Isso começou de forma mais intensa. Na eleição de 2006 já aparece, mas ganha contornos mais claros a partir de 2010. Né? Então, antes de 2006, se a gente retoma, por exemplo, as eleições que produziram vitórias do PSDB, sob o comando do ex-presidente Fernando Henrique, naquela conjuntura, o PSDB, por exemplo, ganhava na maioria dos estados, se não em sua totalidade. Né? Aconteceu alguma coisa parecida com o ex-presidente Lula também. A partir de 2010, os movimentos ficam um pouco diferentes. Então, a esquerda começa a ganhar
em regiões específicas, e aí destaque para o Nordeste, à direita, alguma coisa como Centro-Oeste e Sul, e a região Sudeste, que representa alguma coisa acima de 40% do eleitorado total, tinha um cenário mais equilibrado. Tinha claramente quem dominava a região, até porque você tem uma variação importante entre os estados principais, né? Rio, São Paulo e Minas Gerais têm lógicas razoavelmente diferentes. Agora, não me parece que, embora tenha essa questão geográfica, não me parece que tenha a ver com um problema, um conflito específico, né, que tem alguma coisa a ver, por exemplo, com movimentos separatistas, guerra civil, ou alguma particularidade cultural. Acho que essa variação geográfica, ela responde muito à variação de renda. Como a variação de renda é importante entre as regiões, ela acaba dando esse sinal de que a geografia importa. Ela importa, mas a gente não pode imaginar que a gente está, por exemplo, no caso o espanhol, por exemplo, né, que tem uma clivagem geográfica muito clara, a mesma coisa na Irlanda e Bélgica, alguns países que têm essa marca regional muito forte, né? Não me vem à cabeça essa associação. Tem uma questão de distribuição espacial da renda no território brasileiro. Olhando para os estados, assim, pensando, será que os estados têm alguma estabilidade nos partidos? Aí acho que é um cenário um pouco mais fluido, né? Os sistemas partidários nos estados, eles costumam ser marcados por uma concentração de forças, então não é que a gente está falando de fragmentação muito grande nos estados, tem esse efeito de gerar uma polarização também no nível estadual, com a diferença que os rótulos partidários variam muito. Isso porque líderes estaduais mudam muito de partido. Então, dá uma percepção de uma variação maior dentro de cada estado e, às vezes, é difícil fazer a conversa com a política nacional, justamente por conta dessa variação entre os partidos no âmbito estadual. Rafael Cortes, nessa conversa aqui conosco no Item Mais. Obrigada mais uma vez, Rafael, pela disponibilidade e até uma próxima. Eu é que agradeço aos ouvintes, a atenção de todos e fico à disposição. O Item Mais de hoje fica por aqui, sempre ligado no que é notícia nessas eleições. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.